Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai ver como que a gente vai fazer para resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, só retomando um pouquinho, na aula retrasada a gente viu formas de resolver equações e sistemas de equações algébricas não lineares e depois a gente viu como resolver equações diferenciais ordinárias. Agora a gente vai ver como a gente resolve um sistema de equações diferenciais ordinárias. Então, vamos começar pelo método do Euler explícito, que é o nosso método mais simples. A gente vai começar com esse exemplo, que a gente tem uma derivada de x1 ao longo do tempo e uma EDO de x2 ao longo do tempo. Então, a gente tem duas EDOs e duas variáveis de estado com uma variável independente. Então, a gente tem a primeira e a segunda EDO, duas variáveis dependentes, ou variáveis de estado, que são x1 e x2, e o tempo como variável independente. E a gente tem duas condições iniciais aqui, uma para cada uma das EDOs, x1 no tempo 0 igual a 200, x2 no tempo 0 igual a 100. Então vamos lá. Aqui a gente tem a forma clássica do método de Euler explícito. Então, o meu próximo valor no meu passo de integração é igual ao meu valor atual mais a função aplicada no ponto vezes o ΔT. Então, isso vai se estender para um sistema de equações diferenciais ordinárias dessa forma aqui. Então, agora a gente vai aplicar a função nos dois pontos atuais para daí sim obter a inclinação da curva e através disso calcular o nosso próximo ponto. Então, vamos ver como é que fica isso na prática. Aqui a gente tem, para o nosso primeiro passo, o K0 ainda, a gente utiliza as nossas condições iniciais, aplica elas nas funções, vezes o ΔT, para descobrir o próximo valor de x. Então, vamos olhar um passo a passo como que a gente faz isso. Vamos olhar o primeiro caso. O meu próximo valor de x1 vai ser igual ao meu valor atual de x1, mais a função aplicada no x1 e no x2 atual, vezes ΔT. Então, vamos dar uma olhadinha quem que é a nossa primeira função. Nossa primeira função é essa aqui. Então, olha só, x10 é condição inicial, 200. Então, 200 mais a função aplicada nos pontos iniciais. A função 1 é 2 vezes x1, que nesse ponto tem o valor de 200, então é 2 vezes 200, menos 0,004 vezes x1 vezes x2. Então, é menos 0,004 vezes x1 nesse ponto, vezes x2 nesse ponto. Tudo isso vezes ΔT. E assim a gente obtém o próximo valor de x1. A gente repete o mesmo procedimento para x2. Então, a gente tem x2 no ponto 0, que é 100, a nossa condição inicial, mais a função 2, aqui faltou o subscrito 1 e 2, a função 2 aplicada nos pontos 0 de x1 e x2. Então, a gente tem a função 2 aqui, que é 0,004 vezes x2 vezes x1. Então, a gente olha aqui, 0,004 vezes x2 no nosso ponto atual e x1 no nosso ponto atual, menos 4 vezes x2. Menos 4 vezes x2 e a gente tem também o nosso próximo valor de x. Então, assim a gente segue para o nosso próximo passo de integração. Então, a gente tem aqui k igual a 1, então, o nosso próximo passo. Agora, a gente vai calcular x1 e x2 no segundo passo de integração, que vai ser o x1 anterior, ou, aliás, o nosso x1 atual e o x2 atual, mais as funções aplicadas nos pontos, vezes ΔT. Então, vamos repetir, para a gente fixar bem. Para calcular o próximo valor de x1, a gente vai usar o nosso x1 atual que a gente acabou de calcular. Então, 203,2 mais a função 1 aplicada nesses pontos. Então, vamos lá. 2 vezes x1 menos 0,004 vezes x1 atual vezes x2 atual. Notem que a gente utilizou os dois valores que a gente acabou de descobrir. Vezes ΔT.
Depois, para o x2, a gente repete o mesmo procedimento. Então, é o valor atual de x2 mais a função 2 aplicada nos pontos. Então, 0,004 vezes o x2 atual, vezes x1 atual, menos 4 vezes o x2 atual. E a gente tem o próximo valor de x2. Então, a gente vai repetindo esse procedimento até completar todo o nosso passo de integração, até chegar num determinado tempo que a gente queira chegar. Então, aqui embaixo vocês podem ver, a gente tem uma animação de como que é a evolução desse sistema de EDOs ao longo do tempo. Aqui eu coloquei para vocês uma maneira de implementar isso em Excel, que fica bem simples. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode fazer isso aí. E essa é uma das alternativas que a gente tem. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi fixar o meu ΔT. A gente está utilizando um ΔT de 0,01. Então aqui a gente tem a coluna de cada passo de integração, a coluna do tempo, e vocês podem reparar que está indo de 0,01 em 0,01, e as colunas de x1 e x2 e as suas funções aplicadas nos pontos. Então aqui vocês podem reparar que esses primeiros valores são idênticos ao que a gente acabou de obter no slide anterior. Então aqui a gente só está repetindo na planilha. Vamos olhar como é que a gente pode fazer isso aqui então. O meu x1, aliás, o meu x1 atual vai ser calculado com o meu x1 anterior, mais a função 1 aplicada nos pontos, vezes o ΔT. E notem que o ΔT aqui está fixo, essa célula está fixa, assim a gente pode puxar para cima, para baixo, para os lados, que não vai alterar. Então, para o x1 fica dessa maneira, para o x2 vai ficar muito parecida, ou seja, o nosso x2 atual é igual ao x2 anterior, mais a função 2 aplicada nos pontos, vezes o ΔT, também aqui trancado. Então, fica bem simples de implementar o nosso método de Euler explícito no Excel. Aqui as funções 1 e função 2 são simplesmente a função 1 aplicada nesses dois pontos e a função 2 aplicada nesses dois pontos. Então aqui a gente tem uma tabela com os valores ao longo do tempo para x1 e x2 através do Euler explícito. Então aconselho vocês a pausarem o vídeo aqui, tentarem resolver e vejam se os valores de vocês batem com esses valores aqui. É claro que aqui eu utilizei só 2 casas decimais, então pode vir a dar alguma pequena diferença, mas em princípio vocês devem encontrar os valores muito próximos ao que eu encontrei. Aqui no lado eu coloquei também os resultados obtidos com a função ODE45 no MATLAB, para a gente ter como parâmetro, como métrica, para ver o quão distante está o nosso método de uma solução mais próxima da solução analítica. Então a gente pode ver aqui que, por exemplo, já nesse ponto, o Euler explícito para x1 desviou em 0,03. E lembrem que esses desvios vão sendo, no fim das contas, acumulados ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui a gente tem o desempenho do Euler explícito em comparação com o ODE45. A gente pode ver que com esse passo ele ficou muito próximo da solução dada por ODE45, com pequenos desvios, mas muito pequenos mesmo, principalmente aqui em x1, mas está muito boa a integração com esse passo. Ok, então indo adiante, a gente vai ver agora como resolver esse sistema de equações diferenciais ordinárias através do método de Runge-Kutta de segunda ordem. Então a gente tem o mesmo exemplo aqui, o mesmo sistema de equações, a gente só está alterando o método. Agora a gente vai tratar com RK2, Runge-Kutta de segunda ordem. Então a gente tem aqui a forma dele para quando a gente estava tratando apenas de uma EDO, e a gente transforma esse método para um sistema de EDOs. Vai acabar sendo muito semelhante ao que a gente acabou de fazer para Euler explícito. Então a gente tem aqui M1K, K quer dizer cada uma das funções. Então a gente tem um M1 para a função 1 e outro M1 para a função 2. M2K também tem um M2 para a função 1 e um M2 para a segunda EDO.
E com isso a gente vai aplicando um método. Então vamos ver como é que fica isso na prática. Para o nosso primeiro passo de integração, quando k é zero, a gente vai calcular um M1 para a primeira função aplicada no ponto zero. Então é isso que esses subscritos estão significando aqui. É o M1 na primeira função no passo zero, no primeiro ponto. Então a função 1 vai ser aplicada nos pontos zero, x1 zero e x2 zero. Então é 2 vezes x1 no ponto zero, né? Simplesmente a função aplicada, menos 0,004 vezes x1 no ponto zero vezes x2 no ponto zero. Então aqui a gente está apenas aplicando a função nos pontos que a gente já tem, nas condições iniciais. Com isso a gente descobre M1. E para o M2 a mesma coisa. Aliás, o M1 da função 2 a mesma coisa. M1 da função 2 no ponto zero é a função 2 aplicada no ponto zero. Então 0,004 vezes x2 no ponto zero vezes x1 no ponto zero menos 4 vezes x2 no ponto zero, e a gente fica com esse resultado aqui. Então a gente sabe que no Runge-Kutta de segunda ordem a gente faz ainda um segundo cálculo de inclinação, chamado M2, que é uma correção da nossa inclinação inicial. Então como é que vai ficar? O M2 para a função 1 no ponto zero vai ser a função 1 aplicada no x1 no ponto zero mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 1 no ponto zero. E quando a gente tiver x2, vai ser o x2 no ponto zero mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da segunda função no ponto zero. Então vamos lá. Com calma aqui, gente. Função 1 é essa primeira aqui. Então vamos lá. 2 vezes x1. 2 vezes aqui. Isso tudo aqui vai entrar no lugar do x1. Então vai ser 2 vezes x1 zero mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 1 no ponto zero, que a gente descobriu aqui em cima, vezes 320. Menos 0,004 vezes o x1. Então, de novo, tudo que está aqui está substituindo o x1. Então, é o x1 zero mais ΔT sobre 2 vezes M1 da função 1 no ponto zero. Então, 200 mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 1 no ponto zero, vezes o x2. x2 vai ser o x2 zero, né? Mais ΔT sobre 2, vezes o M1 da função 2 no ponto zero, que é o menos 320 aqui. Então, com isso, a gente calcula a segunda inclinação da primeira função, o M2 da função 1 no ponto zero. A gente repete esse procedimento para calcular o segundo M2. Então, o M2 da função 2 no ponto zero vai ser a função 2 aplicada nesses pontos aqui. Então, vamos lá. 0,004 vezes x2. Então, vai entrar o x2 zero, que é 100, mais ΔT sobre 2, vezes o M1 da função 2 no ponto zero, vezes x1, que vai ser x1 zero, mais ΔT sobre 2, vezes o M1 da função 1 no ponto zero, menos 4 vezes o x2, novamente a gente substitui tudo isso aqui, e a gente encontra as novas inclinações corrigidas através do Runge-Kutta de segunda ordem. Agora a gente utiliza cada uma dessas inclinações em sua respectiva função. Então, para calcular o meu próximo x1, eu vou usar o x1 atual mais ΔT vezes o M2 da função 1 no ponto zero, que é o nosso ponto atual. A gente encontra aqui o valor de 203,23. Para o x2 também, a gente utiliza o valor atual mais ΔT vezes o M2 da função 2 no ponto zero. Então, a gente teve um acréscimo no nosso valor de x1 e um decréscimo no nosso valor de x2. Aqui também a gente tem um exemplo de como resolver isso em Excel, como montar uma planilha disso em Excel. Então, é um exemplo aqui, gente, mesmo ΔT, os passos de integração,
o ΔT aqui também é o nosso passo de integração de 0,01 aqui no cantinho, coluna de x1, coluna para x2, o m1 da função 1, m1 da função 2, m2 da função 1 e m2 da função 2. Então, vamos lá, por parte. Primeira coisa, o m1 da função 1 vai ser a função 1 aplicada nos pontos que a gente tem aqui. Então, a função 1 é 2 vezes x1 menos 0,04 vezes x1 vezes x2. Então, vamos lá. 2 vezes x1, o meu x1 atual é esse, menos 0,04 vezes x1, que ainda continua sendo o mesmo, vezes x2 atual. Beleza, é assim que a gente calcula o m1 da função 1, simplesmente aplicando a função 1 nos pontos que a gente tem. Para calcular o m2 também a gente vai aplicar a função 2 agora nos pontos. Então a função 2 é 0,004 vezes x2 atual vezes x1 atual menos 4 vezes x2. Então assim a gente calcula o m1 e o m1 da função 1 e o m1 da função 2. Para calcular o m2 da função 1, a gente vai aplicar a função agora com o ΔT sobre 2. Então, 2 vezes x1 vai ser 2 vezes x1 mais o A2 aqui se refere ao ΔT, dividido por 2, vezes o m1 que a gente acabou de calcular. Então, a gente substituiu tudo isso aqui que está dentro do parênteses no lugar do x1. Menos 0,04 vezes x1, então, no lugar do x1 entra o x1 mais ΔT sobre 2 vezes o m1, vezes x2, que vai ser o x2 mais ΔT sobre 2 vezes o m1 da função 2. Então, assim a gente calcula m1 e m2. O m2 aqui também está explícito para vocês, a gente faz da mesma maneira que a gente acabou de fazer. No lugar de x1 vai entrar x1 mais ΔT sobre 2 vezes m1, e no lugar de x2 vai entrar x2 mais ΔT sobre 2 vezes o m1 da função 2, que é o que a gente tem aqui nessa fórmula. Então aqui a gente tem agora uma tabela com os resultados de Euler explícito, que a gente já tinha visto anteriormente, Runge-Kutta de segunda ordem e ODE 45. Então a gente pode ver aqui que o Runge-Kutta de segunda ordem já fica muito mais próximo da solução encontrada com o ODE 45. Aqui embaixo a gente tem um gráfico comparativo, a gente está com um passo um pouquinho diferente do Euler explícito anterior, por isso que as respostas já não estão tão boas do Euler explícito. Então eu sugiro que vocês pausem aqui o vídeo e tentem fazer, vocês também, encontrar esses valores para Runge-Kutta de segunda ordem. Por fim, a gente tem o Runge-Kutta de quarta ordem. Então a gente vai ver aqui que os primeiros passos do Runge-Kutta de quarta ordem, a gente vai utilizar o mesmo sistema de EDOs. Para os primeiros passos do Runge-Kutta de quarta ordem, a gente tem um método muito parecido com o Runge-Kutta de segunda ordem, né? M1 e M2 são iguais ao que a gente acabou de fazer. O que muda? A gente vai calcular ainda um M3 e um M4, e depois o nosso próximo valor de x vai ser essa média ponderada das nossas inclinações. Então vamos ver como é que fica isso na prática. Então tá, para o nosso passo de integração zero, aqui a gente vai primeiro calcular o M1. Então a gente vai calcular M1 da função 1 e o M1 da função 2, sempre no ponto atual, né? No ponto zero. Então a função 1 aplicada no x1 zero e no x2 zero, e a função 2 aplicada em x1 zero e x2 zero. A gente obtém os mesmos valores que a gente obteve anteriormente. A gente faz a mesma correção através de M2 da função 1 e M2 da função 2. Aqui a gente ainda obtém os mesmos valores que a gente obteve com o Runge-Kutta de segunda ordem. E agora sim a gente começa a chegar nas diferenças do método Runge-Kutta de quarta ordem. A gente vai calcular a terceira inclinação, essa inclinação corrigida M3
na função 1 no ponto 0 e M3 na função 2 no ponto 0, que vai ser muito semelhante ao M2. Então vamos olhar aqui, ó. M3 na função 1 no ponto 0 vai ser a função 1 aplicada em x10 mais ΔT sobre 2 vezes M2 da função 1 no ponto 0. E x20 mais ΔT sobre 2 vezes M2 da função 2 no ponto 0. Então vamos olhar aqui. A função 1 quem é? Essa aqui. Então é 2 vezes x1. 2 vezes x10 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 1 no ponto 0, que a gente viu que é 323,85. Menos 0,04 vezes o x1. Novamente, a gente substitui aqui por x10 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 1, vezes o x2. x20 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 2 no ponto 0, que a gente encontrou menos 314,25. O resultado disso vai nos dar 323,858. Uma pequena diferença em relação ao M2 que a gente encontrou anteriormente aqui. A gente repete o procedimento para o M3 da função 2, então a gente aplica a função 2 agora nesses pontos. Então 0,004 vezes M2 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 2 vezes x10 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 1 menos 4 vezes o x2, né? x20 mais ΔT sobre 2 vezes M2 da função 2 no ponto 0. E assim a gente obtém mais uma inclinação. Agora a gente vai para a próxima etapa, calcular M4 na função 1 e M4 da função 2. Então a gente agora repete o mesmo procedimento, mas notem que aqui a gente não tem mais o ΔT dividindo por 2. Mas de qualquer maneira, a gente vai substituir tudo isso aqui no lugar de x1 e tudo isso aqui no lugar de x2. Então, 2 vezes x1 vai ser 2 vezes x10 mais ΔT vezes M3 da função 1 no ponto 0, menos 0,04 vezes x1, que a gente acabou de ver aqui, vezes x2, que é o x20 mais ΔT vezes M3 da função 2 no ponto 0. A gente faz a mesma coisa para o M4 da função 2 e a gente tem, por fim, mais essa outra inclinação, M4. Agora a gente já tem as 4 inclinações que a gente precisa para calcular os próximos valores de x. Então, x1 no ponto 1, né, no meu próximo ponto, vai ser o x1 atual mais ΔT vezes a média ponderada das 4 inclinações da função 1. Notem que o segundo subscrito é 1, se referindo à função 1. O x2 no próximo ponto vai ser o x2 atual mais ΔT vezes a média ponderada das inclinações dos m's da função 2. Então, o segundo subscrito aqui está com o número 2, que se refere à segunda função. Isso é muito importante, gente. A gente não confundir o que é a inclinação referente à primeira equação ou a inclinação referente à segunda equação, ou enfim, se tivermos sistemas maiores, esse método vai se estender da mesma maneira para sistemas maiores também. Então, a gente repete esse procedimento ao longo do tempo de integração. Aqui eu apresento para vocês uma tabela com os valores de x1 e x2 obtidos com Runge-Kutta de quarta ordem e todas as inclinações, M1 da função 1, M1 da função 2, M2 da função 1, M2 da função 2 e assim por diante. Então, novamente, sugiro que vocês pausem aqui o vídeo e tentem reproduzir esses resultados utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Aqui a gente tem só um gráfico com todos os métodos que a gente viu aqui. Então as linhas inteiras aqui são do ODE 45 e dos métodos Euler explícito, Runge-Kutta de segunda ordem e Runge-Kutta de quarta ordem. Então a gente pode ver aqui
que o mais próximo deles foi o Runge-Kutta de quarta ordem, está mais próximo ao ODE 45. É claro que aqui a gente utilizou passos de integração relativamente grandes para a gente poder vislumbrar essas diferenças entre os métodos. Lembrando que se a gente utilizar métodos, passos de integração muito pequenos, o método de Euler explícito vai acabar se ajustando, mas o custo computacional vai ser muito alto. Então, se a gente puder escolher entre algum desses métodos, é muito provável que as melhores soluções encontradas vão ser através dos métodos de Runge-Kutta em relação ao método de Euler explícito. Aqui eu coloco para vocês só um exemplo de como programar esses três métodos. Então a gente tem aqui em MATLAB, a gente tem uma função principal, o método de Euler explícito, o método de Runge-Kutta de segunda ordem, Runge-Kutta de quarta ordem, todo esse bloco aqui, o ODE 45, que é uma das funções de integração numérica do MATLAB, a figura que a gente plotou anteriormente no slide anterior e a função que está sendo integrada, as duas EDOs aqui com os seus parâmetros. Então, se vocês quiserem, vocês podem depois simplesmente copiar esse código no MATLAB, tentar rodar e ver o que vocês encontram. Podem manipular, por exemplo, o ΔT aqui em cima, modificar esse valor e verificar como que as mudanças vão ocorrer, e assim vocês podem ir entendendo melhor como que funcionam esses métodos. Então vamos olhar agora um segundo exemplo e vamos passar de novo por todos os três métodos que a gente acabou de ver. Então agora a gente pega um exemplo dos modelos que a gente já tinha visto anteriormente, de um tanque de armazenamento, muito simples, com água. Então a gente tem uma vazão de entrada, uma vazão volumétrica de entrada e uma vazão volumétrica de saída, e uma variação de altura no meu tanque ao longo do tempo. O que a gente pode perceber também é que a gente tem uma temperatura inicial no tanque de 25 graus Celsius, mas a nossa corrente de entrada, eu só mudei o subscrito aqui, não utilizei T1 para a gente não confundir depois nos passos de integração. Então a gente tem uma temperatura de entrada, né? O meu fluido de entrada aqui está entrando a 55 graus Celsius. Então é bem provável que a gente vai ter uma variação de temperatura também aqui, né? Se o meu tanque está a 25, mas está recebendo uma corrente de 55, a gente sabe que vai ter uma variação de temperatura. Então vamos ver como que varia a altura de fluido no meu tanque ao longo do tempo e a temperatura no meu tanque também ao longo do tempo. A gente tem também aqui as condições iniciais, altura inicial igual a 5 feet e tempo inicial temperatura inicial igual a 25 graus Celsius, e aqui os nossos parâmetros para as equações. Então vamos lá, da mesma maneira a gente tem para o Euler explícito aqui, o próximo valor de x, ou o próximo valor da altura ou da temperatura vai ser igual ao valor atual, mais a função aplicada nos pontos que a gente tem, vezes ΔT. Então vamos ver como é que fica para esse caso. Para o nosso passo de integração k igual a zero, a gente vai ter que a minha próxima altura, a altura no ponto 1, vai ser igual à altura inicial mais a função aplicada na altura inicial e na temperatura inicial, vezes ΔT. Bom, a temperatura não aparece na nossa primeira função aqui, então ela poderia nem aparecer aqui, mas é a função 1 e a função 2 aqui. Então vamos lá, a altura inicial mais a função aplicada no ponto 0. A função é F1 menos F2. F2 é a constante K vezes a raiz da altura no ponto onde a gente está, tudo isso dividido pela área, vezes ΔT. Então a gente calcula o próximo valor de altura que a gente tem de 4,8819, então esvaziou um pouquinho o tanque. A próxima temperatura, a temperatura no ponto 1, vai ser igual à temperatura atual mais a função aplicada na altura e na temperatura atual, vezes ΔT. Então vamos lá, temperatura inicial mais a função 2 aplicada nesses pontos. Então vai ser F1 sobre a altura inicial vezes área, vezes a temperatura de entrada menos a temperatura inicial. F1 sobre área vezes H0 vezes temperatura de entrada menos temperatura em zero. Tudo isso vezes ΔT.
e a nossa temperatura aumentou em 6 graus Celsius, teve um aumento bem considerável. Para o próximo passo de integração em k igual a 1, a gente vai ter que a próxima altura vai ser igual à altura 1, mais a função 1 aplicada no ponto 1, vezes ΔT. Então vamos lá, altura 1 mais a função F1 menos F2, que é k vezes raiz da altura no ponto atual, sobre a área vezes ΔT, e a gente tem o nosso próximo valor da altura. Continuou esvaziando o tanque. A próxima temperatura vai ser a temperatura anterior, aliás, a temperatura atual, mais a função 2 vezes, aliás, a função 2 aplicada nos pontos atuais vezes ΔT. Então vamos lá, temperatura atual mais a função aplicada, F1 sobre a área vezes a altura no ponto atual. Então, altura 1, não essa que a gente acabou de descobrir, mas essa que a gente descobriu anteriormente aqui, vezes a temperatura de entrada, menos a temperatura atual, que é a de 31. A gente vai descobrir que a nossa próxima temperatura no tempo igual a 2, porque o nosso ΔT agora está setado para ser igual a 1, o nosso T2 vai ser igual a 35,9 graus Celsius. Então, a gente saiu de 25 logo em um minuto depois para 31, mais um minuto depois para 35,9. Então, a gente pode ver através disso que a temperatura está aumentando enquanto o nível de fluido no nosso tanque está diminuindo. Isso pode ser visto também aqui nesse gráfico aqui embaixo, onde a gente tem a altura de fluido diminuindo e a temperatura subindo. Aqui a gente tem mais um exemplo de como aplicar esse método através do Excel. Então aqui na coluna B a gente tem os parâmetros do nosso problema, a área, as constantes, né? A área, vazão de entrada, temperatura de entrada, a constante da válvula de saída e o nosso ΔT, que foi setado para ser igual a 1. A gente está dando passos de 1 em 1 minuto ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui os nossos passos de integração, o tempo, dessa vez com incrementos de 1 em 1, e cada uma das colunas de altura, temperatura, a função 1 e a função 2. Então, a nossa altura vai ser sempre a altura anterior mais a função 1 aplicada no ponto, vezes o ΔT. Da mesma maneira, a temperatura vai ser a temperatura anterior mais a função 2 aplicada no ponto, vezes o ΔT. A gente pode ver aqui F1, que é a própria função 1, né? Então, a gente vai ter F1, que está trancado aqui para a gente poder puxar essas células e ela não mudar, F1 menos K vezes raiz da minha altura atual, tudo isso dividido pela área, que também está fixa aqui. Então, essa é exatamente a nossa função 1. Então, a gente só tem que prestar atenção aqui que a gente está utilizando a altura do ponto atual. Para a temperatura, a gente vai ter a função 2. Então, vai ser F1, que está trancado também aqui, sobre a altura atual, E8, vezes a área, B1. Tudo isso vezes a minha temperatura de entrada, que está em B3, menos a minha temperatura atual, F8. Essa é a função 2. E assim a gente consegue calcular os valores ao longo do tempo da altura e da temperatura do nosso tanque através do método de Euler explícito. Então, novamente, a gente tem aqui uma tabela com os valores das nossas duas variáveis de estado e as funções aplicadas nos pontos. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem resolver também para ver se vocês encontram esses valores. Agora a gente vai adiante, a gente vai olhar o Runge-Kutta de segunda ordem para esse problema. Então vamos lá. Para o nosso passo de integração zero, a gente vai ter que calcular o M1 da função 1
e o M1 da função 2. Então, o M1 da função 1 no ponto 0 vai ser a função 1 aplicada nos pontos 0. Então, a função 1 vai ser F1 menos K vezes raiz da altura no ponto 0 sobre a altura. A gente fez isso já em Euler, agora. E o M1 da função 2 vai ser a função 2 aplicada nos pontos 0. F1 sobre área vezes altura no ponto 0 vezes temperatura de entrada menos temperatura no ponto 0. Notem que o nosso balanço de massa, a nossa EDO, a primeira EDO, precisa ser resolvida em concomitância com o balanço de energia. O balanço de energia tem como uma das suas variáveis a altura, e a altura está variando ao longo do tempo, como a gente sabe pela primeira EDO. Então, o balanço de energia, nesse caso, só vai poder ser resolvido em concomitância com o balanço de massa, porque a gente precisa sempre dessa altura atual corrigida aqui. Isso vai ocorrer para, se não todos, uma grande maioria dos balanços de energia. Eles geralmente vão estar vinculados à quantidade de massa que a gente tem no nosso sistema, e por isso a gente vai ter que fazer os balanços de massa juntamente com o balanço de energia. Para calcular o M2 da função 1 do ponto 0, a gente aplica a função 1 no ponto H0 mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 1 e T0 mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 2. Então aqui notem que no lugar de altura que a gente tinha aqui dentro da raiz, vai entrar todo esse termo aqui. Então vai ser a altura no ponto 0 mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 1 no ponto 0. Para o M2 da função 2, a gente aplica na função 2 esses dois pontos aqui também. Então, a gente vai ter, olhando a função 2, F1 sobre área vezes altura. Então, a altura agora vai entrar H0 mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da minha função 1 no ponto 0. Isso tudo vezes a temperatura de entrada menos a temperatura. Então, aqui no lugar da temperatura vai entrar T0 mais ΔT sobre 2 vezes M1 da minha função 2 no ponto 0. E com isso a gente descobre a nossa inclinação corrigida, o M2 da função 1 e o M2 da função 2, que vão ser aplicadas para a gente encontrar os próximos valores de altura e temperatura. Então, a altura no ponto 1 vai ser igual à altura no ponto 0, mais o M2 da função 1 no ponto 0 vezes ΔT, que vai ser 5, nossa altura inicial, menos o M2 da função 1, 0,1114, vezes o ΔT, que é igual a 1. Então, a gente tem 4,8886. A próxima temperatura vai ser igual à temperatura atual, mais o M2 da função 2 no ponto atual, vezes ΔT, que a gente encontra uma temperatura de 30,4645. A gente já pode notar que tem uma diferença em relação aos valores encontrados por Euler explícito. A gente vai repetir esse procedimento até o fim do nosso tempo de integração, até onde a gente quer saber como o nosso sistema se comporta. Então aqui, de novo, uma ideia de como implementar isso em Excel. Novamente, a gente tem que a altura atual, a próxima altura vai ser a altura anterior mais o I2, que é a inclinação 2 da função 1, vezes o ΔT, que está fixo aqui. Para a temperatura, mesma coisa, a gente utiliza a temperatura anterior mais o M2 da função 2 vezes o ΔT. M1, como a gente já viu, é a própria função aplicada nos pontos, então o M1 da função 1 vai ser F1 menos K vezes raiz da altura atual sobre a área. E o M1 da função 2 vai ser F1 sobre a altura atual vezes a área, tudo
Tudo isso vezes a temperatura de entrada menos a temperatura atual. Para M2 da função 1, novamente a gente aplica na função 1. Então vamos lá. F1 menos K, né, B4 aqui, vezes a raiz de altura, que vai ser transformado agora em raiz da altura mais ΔT sobre 2, vezes o M1 da função 1. Tudo isso dividido pela área. Mesma coisa para o M2 da função 2, então a gente aplica agora na função 2, que é F1 sobre a altura. Então a altura vai ser altura mais ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 1, tudo isso vezes a área. E depois o segundo termo vezes temperatura de entrada menos temperatura. Então na temperatura vai entrar a temperatura anterior mais o ΔT sobre 2 vezes o M1 da função 2. Com isso a gente calcula então M1 da função 1, M1 da função 2, M2 da função 1 e M2 da função 2. Para daí a gente utilizar esses dois M2 para calcular a próxima altura e a próxima temperatura. Então, novamente aqui eu coloco para vocês um quadro com os resultados encontrados para altura e temperatura e as quatro inclinações, M1 para as duas funções e M2 para as duas funções, ao longo do tempo. Novamente eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem fazer isso aqui também, tentem reproduzir esses resultados aí na casa de vocês. Aqui a gente tem uma comparação entre os resultados obtidos com o ADE 45 e com o Jicuta de segunda ordem. A gente pode ver que os dois estão muito próximos. A gente teria que dar um zoom aqui para ver essa diferença. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá muito próximo mesmo, chega a ficar difícil da gente distinguir. Aqui, com mais um pouco de zoom, a gente pode ver no tempo de 2.645. A gente já deu bastante zoom. Tem uma diferença mínima entre o resultado obtido com a ADE45 e o Jicuta de segunda ordem. Então, a gente pode ver que o Jicuta de segunda ordem, apesar de ser um pouquinho mais complexo que o método de Euler explícito, ele é muito mais preciso apenas por causa daquela primeira correção, o M2, que a gente calcula. Então, o método de Jicuta de segunda ordem é um ótimo método de integração numérica. Mas a gente tem o Jicuta de quarta ordem que é mais preciso ainda, porque a gente tem mais duas correções da nossa inclinação, M3 e M4. Vamos ver como é que a gente pode fazer para aplicar o Jicuta de quarta ordem nesse nosso problema então. Como a gente tem muitas equações, eu apaguei aqui de cima a nossa colinha do método, mas vamos lá que a gente lembra de tudo. M1 da função 1 no ponto zero vai ser simplesmente a função 1 aplicada no ponto zero, como a gente já viu. M1 da função 2 também a função 2 aplicada no ponto zero. M2 a função 1 e M2 a função 2 a gente acabou de fazer também para o Jicuta de segunda ordem. E agora vem a novidade. M3 da função 1 vai ser a função 1 aplicada em H0 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 1. Para M3 da função 2, a gente vai aplicar na função 2 o H0 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 1 e o T0 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 2. Então, notem sempre que as variáveis de estado estão vinculadas às suas próprias inclinações. Então, quando a gente utilizar o H0, mesmo que a gente estiver falando do M3 da segunda função, quando a gente utiliza o H0, a gente utiliza a inclinação referente a ele, que vai ser aqui a da função 1. Mas quando a gente utilizar a temperatura, que é a nossa segunda LO, a gente utiliza a inclinação relativa à sua equação, né? A função número 2. Então, a gente tem aqui função 1 aplicada no ponto vai ser F1 menos K vezes raiz da altura mais ΔT sobre 2 vezes a segunda inclinação da função 1.
sobre área. Então, a gente tem um novo valor de M3 aqui, que seria um M2 ainda corrigido. O M3 da função 2 vai ser a função 2 aplicada nos pontos que a gente já viu, então vamos lá. F1 sobre a área vezes a altura, que é a altura mais ΔT sobre 2, vezes M2 da função 1 no tempo 0. Tudo isso vezes a temperatura de entrada menos T, que vai ser substituído por T0 mais ΔT sobre 2 vezes o M2 da função 2 no ponto 0. E a gente tem o M3 da função 2 aqui também. Para o M4 a gente repete esse procedimento agora sem dividir o nosso ΔT por 2 e utilizando a terceira inclinação, a inclinação que a gente acabou de encontrar. Então, a função 1 vai ser F1 menos K vezes raiz da altura, mais o M3 da função 1 no ponto 0 vezes ΔT, sobre a área. Vejam que o ΔT não está dividido por 2 aqui. O M4 da função 2, então aqui tinha que ter um subíndice 2, tá errado, então aqui é 2, vai ser F1 sobre a área vezes a altura. Então, a altura vai ser substituído por altura mais M3 da função 1 vezes o ΔT. Tudo isso vezes a temperatura de entrada menos T0 mais a terceira inclinação da função 2 no ponto 0 vezes ΔT. E assim a gente tem a nossa quarta inclinação para a função 1 e para a função 2 também. Com essas quatro inclinações, a gente pode calcular os próximos valores da altura e da temperatura. Então, a altura no ponto 1 é igual à altura atual mais ΔT vezes a média ponderada das quatro inclinações da função 1. E a temperatura 1 vai ser igual à temperatura 0 mais o ΔT vezes a média ponderada das quatro inclinações para a função 2. Novamente aqui a gente tem um quadro com os resultados obtidos. Novamente eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem reproduzir esses resultados em casa. E também temos uma comparação aqui do resultado do ODE45 com o Runge-Kutta de quarta ordem. Apesar do erro anterior do Runge-Kutta de segunda ordem ter sido muito pequeno, o Runge-Kutta de quarta ordem ainda assim apresenta melhorias. A gente pode ver aqui no mesmo zoom, está na mesma escala que a gente tinha visto anteriormente, a gente não distingue uma linha da outra, elas estão muito próximas mesmo. Aqui, por fim, eu coloco para vocês uma ideia de como programar esse problema em MATLAB. Então, vocês têm aqui a função principal, que eu chamei aqui nesse caso de dummy, um ΔT, que vocês podem brincar com esse ΔT depois, diminuir ou aumentar ele, ver como que o sistema se comporta, o método de Euler explícito, o método de Runge-Kutta de segunda ordem, o método de Runge-Kutta de quarta ordem, suas figuras plotadas já aqui. A gente tem aqui um exemplo de um código que vocês podem utilizar para fazer a animação desses gráficos e as funções que a gente vai utilizar no código. Essa aqui para fazer a integração através do ODE45 e essa aqui que a gente vai utilizar nos nossos métodos de Euler, Runge-Kutta de segunda e quarta ordem também. Então seria isso, gente. A gente viu aqui dois exemplos aplicados dos nossos métodos para resolução de sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então a gente pode ver que eles se tornam sim mais trabalhosos do que resolver apenas uma equação diferencial ordinária, mas que eles são perfeitamente possíveis de serem programados ou implementados em Excel, o que torna eles muito simples. Isso é muito vantajoso, a gente pode fazer isso de uma maneira rápida, ou ainda assim a gente pode fazer em alguma linguagem de programação, como MATLAB, Python, C, Java, ou enfim, o que for do agrado de vocês. Por hoje era isso, pessoal. Até a próxima.